Oi, boa tarde para você. Hoje, segunda-feira, 10 de fevereiro, nós chegamos com mais um Jogo Aberto Regional ao vivo para você aqui na tela da Band. E a partir de agora você pode interagir conosco. Pegue o seu celular e envie uma mensagem, começando com as letras BV para o número 72250. Você pode mandar sua pergunta, sua sugestão ou até mesmo a sua crítica aqui sobre os times da nossa região e também sobre o nosso programa, tá bom? A gente está esperando a sua participação aqui ao vivo. Vamos falar de futebol. Fim de semana foram de muitos jogos, mas muito pouco futebol. Nenhum dos times da nossa região venceu. Pela Série A2, por exemplo, do Campeonato Paulista, o Guaratinguetá recebeu o Grêmio Osasco no estádio do Jacareí, no Gregão, mas não saiu do 0-0. Dá uma olhada. Sob um forte calor, apenas 42 testemunhas compareceram ao estádio Stavros Papadopoulos para ver Guaratinguetá e Osasco. Em um jogo muito travado, apenas 2 chances para cada lado. Uma para Garça no primeiro tempo e outra para o Osasco no segundo tempo. E o placar não poderia ser diferente. Guaratinguetá 0, Osasco também 0. Realmente não foi um jogo agradável de se assistir. O estado do gramado prejudicou bastante. Nós temos, para mim, foi o pior jogo que nós fizemos em termos de toque de bola, também não permitiu. Foi até pior do que lá em Taubaté. Mas a nossa equipe pecou principalmente nas chances que teve no primeiro tempo fazer gols. Aí depois aquela tensão de não querer tomar também. Os jogadores ficam com receio porque os caras jogavam a bola para frente para jogar por uma bola, né? Então, e está faltando ainda aquela coisa da liga. Não deu, a defesa está consciente. Você vê, nós temos a segunda ou a primeira melhor defesa do campeonato, a defesa menos vazada do campeonato, mas nós não estamos conseguindo do meio para frente ainda fazer os gols. Tá certo. Para comentar sobre esse jogo, nós temos ele aqui, mais uma vez. Antônio Carmo, boa tarde. Boa tarde. Final de semana. 4 jogos, 4 gols. E os 4 gols foram contra lá de um outro time só. Tristeza, calma. Daqui a pouco a gente fala disso. Vamos deixar para falar depois. Tudo errado. Guaratinguetá 0-0. Tinha um mando de jogo jogando no estádio do Gregão em Jacareí. E não adianta, Antônio Carmo, o João Marcel falar, por exemplo, do campo, mesmo porque o gramado do Dario Rodrigues Leite era ruim, o gramado do Joaquizão também não está em boas condições. Ou seja, é um fator que já iria existir, não é? Daqui a pouco começa a pesar como desculpa, né? Mas ele tem toda a razão. A situação do gramado lá do estádio do Jaca é precária. Todo mundo sabe disso. O Guará meio que às pressas foi jogar lá, porque era jogo de televisão e tinha que jogar ontem às 10 horas da manhã. Precisou mandar o jogo em cima da hora, quinta-feira à tarde, mudou o jogo lá para Jacareí. E mesmo sendo mais perto, se fosse lá em São Bernardo do Campo, por exemplo, não ia ninguém. Aí foram 40 torcedores, muito pouco. Isso atrapalha. O time que não tem a sua casa, André, a gente tem falado muito isso aqui, paga caro por isso. É uma dificuldade imensa você ficar jogando como mandante fora de casa, tendo que escolher um campo hoje, outro campo amanhã, ou o mesmo campo, que é o caso do São Zé, que está mandando os seus jogos aí no Stavros Papadopoulos, que tem um gramado realmente precário, com condição complicada demais e com uma quantidade grande de jogos, vai ficar cada vez pior. Não chove ainda, o que é pior, né? E em termos de resultado foi mal. O Guará pegou o Osasco, que é o vice-lanterna do campeonato, só é melhor do que o São Zé, que não é grande coisa, combinamos isso, né? E aí acabou empatando só 0-0. Tem a dificuldade do gramado, o sol, o time ainda não está entrosado. A defesa realmente só tomou 3 gols no campeonato, mas o ataque do Guará olha, o pessoal tem que começar a fazer gols. A gente só marcou 2 míseros gols no campeonato. Ao contrário do que a gente via nas outras temporadas, que o ataque do Guaratinguetá funcionava muito bem, mas a defesa ficava desfalcada, né? Não funcionava tanto. De 5 jogos, 2 gols marcados e 2 gols num único jogo, que foi a vitória que ele teve de 2-0. Fora isso, passou já 4 jogos sem fazer um gol. Não pode. Time que quer um pouco mais para cima na tabela, e por mais que tenha desculpa de ter chegado mais tarde para treinar, o time ainda está sendo montado, está chegando gente, peraí, para fazer um golzinho aqui, outro ali pelo menos, né? Não tem o campo dele, tudo isso a gente leva em consideração e sabe que complica mesmo, mas a campanha do Guará é muito fraca no campeonato. A gente que sempre viu o Guará, quando está na Série A2, brigando lá em cima para subir. O ano passado quase subiu e a gente achava que subiria no ano passado, e esse ano a coisa está muito difícil, está bem diferente lá para o Guará, o pessoal vai ter que correr muito. Tá certo. Já quem está em situação muito, mas muito delicada é o São José. Ontem a Águia do Vale sofreu a 5ª derrota em 5 jogos na competição. Não tem nenhum ponto e perdeu aí de goleada por 4-0 diante do Mirassol, fora de casa. Antônio Carmo, será que com tantos problemas que a gente sabe, já anunciamos aqui, fora de campo, dentro de campo, falta de verba, falta de organização, o São José vai conseguir sair dessa? Eu acho difícil, André. O problema maior não é nem dentro de campo, sabe?
sabe? Você pegar o time. Vamos fazer uma comparação meio boba aqui. O Corinthians, por exemplo, vive um mau momento, mas tem uma diretoria atuante, tem dinheiro. Bom, tá tudo errado. Já mandou 2, 3 jogadores embora, já mandou o Pato passear, o Ibson, o Douglas, daqui a pouco vai o Emerson, vai mais um, chegam alguns outros. Se não, o técnico tá ruim, então troca o técnico e vão montar. Pronto, já vive um outro momento. O São José não tem dinheiro para fazer isso. A diretoria não tem o que resolver. Esse é o problema do São José. Andressa, é inadmissível um time com 5 derrotas no campeonato, uma campanha ridícula, por exemplo, e ninguém fala que o técnico vai ser demitido. Sabe por quê? Porque o técnico é o dono do time, é ele que trouxe todos os jogadores. Se ele sair, acaba o time. Então, normalmente, num momento desse, numa Série A2, pessoal, estamos trocando o técnico, obrigado ao Rui Scarpino. Depois da terceira derrota, a quarta, vamos mudar, vamos trazer um novo treinador e tal, dar uma arrumada na casa, dispensa 5, 6 jogadores, traz outros e vamos ver o que acontece. São José não tem condições de fazer isso, a diretoria não tem dinheiro, não tem respaldo, não tem como fazer isso. E pior, para a diretoria, quem cuida de toda essa parte, os responsáveis são o técnico, Rui Scarpino, e o gerente de futebol, Sérgio Tanaka. Se eles saírem, acaba tudo, todo jogador vai embora e o time fica sem nada. Isso é pior ainda, quer dizer, o São José não sabe o que faz. Essa é a situação. E dentro de campo, o time é fraco. Os jogadores contratados aí pelo Rui Scarpino, poucos, viu, Rui? Na nossa avaliação, são jogadores que você pode falar, esse pode vestir a camisa do São José, de um outro time da Série A2 e tal. Muitos são enganadores, não servem para jogar. Então ele já usou em 5 jogos quase que 30 jogadores. O que porque prova, todo jogo que a gente vê, muitos jogadores fora na arquibancada assistindo o jogo. Todo jogo estreiam 2 jogadores, muda o banco, faz isso. Já tem jogador que foi embora, não sei o quê. A situação do São José, no momento, é trágica. E agora, Antônio Carmo, depois de 5 rodadas, não tem mais aquela desculpa de estamos conhecendo o time, estamos vendo como é que vai analisar. A partir de agora, o negócio tem que funcionar mesmo, tanto para o Guaratinguetá quanto para o São José, não é, Carmo? São José pega o Catanduvense quarta-feira, viu? Nós vimos ali a tábua de classificação. Catanduvense está um pouquinho acima, com 4 pontos. Se não ganhar do Catanduvense, jogando, entre aspas, em casa, lá em Jacareí, acho que pode já falar, já caímos para a 3ª divisão, né? Aí fica difícil, né? A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da rodada da Série A3 do Paulista, com o São José dos Campos Futebol Clube e com o Taubaté. A gente volta já.